Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Quando lemos a Bíblia hebraica, ela nos apresenta de maneira formidável que a prosperidade do chamado povo, nação de Israel, na antiguidade, era próspera por causa da adoração a Javé. Toda a prosperidade agrícola, econômica, estava totalmente vinculada à fidelidade a Deus ou não fidelidade a Deus. Se o povo era fiel, haviam chuvas, colheitas e os inimigos não tinham a capacidade de invadir a sua terra. Se o povo fosse infiel, vinha a seca, as colheitas não eram prósperas e os povos vizinhos invadiam suas terras para roubar seus frutos, seus grãos, suas plantações. Mas esta narrativa é um fato. A prosperidade, ela depende da adoração a uma divindade específica. A bênção está atrelada à adoração a Javé? Obviamente que não. Israel era politeísta, não era monoteísta. A redação judaíta é que pretende construir a narrativa de uma nação que adorava um único Deus. Então, vamos ver o que a história e a arqueologia nos dizem sobre qual era a situação de Israel e a sua prosperidade, qual era a sua origem. Estaremos falando de um período que abrangeria séculos 11 e 10 antes da Era Comum. Vamos à leitura do excelente livro que tem como um dos seus autores o professor doutor arqueólogo José Ademar Kaefer, livro Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia. Farei a leitura de alguns trechos do livro e tecerei os meus comentários. A situação que se estabeleceu principalmente nos vales do norte da Palestina, com a reconstrução das cidades e a integração dos povos do mar na reorganização e reestruturação da sociedade, é chamada de Nova Canaã. Então acontece um movimento de reconstrução e integração que vai gerar um novo estado, uma nova condição socioeconômica para a terra de Canaã. E aí, na academia, esse novo estado, essa nova sociedade, essa nova reorganização e reconstrução terá um nome: Nova Canaã. Uma vez que a recuperação do sistema de assentamentos nos vales do norte conduziu todas as principais localidades a uma prosperidade completa no final do século XI e início do século X antes da Era Comum, principalmente as cidades de Meguido, Kinneret, que substituiu a cidade de Azor no norte do Mar da Galileia, Tel-Quissan, Acasif, próxima de Aco, na planície costeira, Tel-Joquineã e Tel-Rehov, no vale de Jezreel. Tel-Rehov, inclusive, funcionou como um centro que dominou os vales de Bet-San e a parte oriental da planície de Jezreel. A parte ocidental era controlada por Meguido. A prosperidade da Nova Canaã foi resultado da estabilidade do setor rural e do vibrante intercâmbio com a Fenícia. Opa, então calma aí. Estamos falando
de uma prosperidade que irá surgir do comércio com estrangeiros. O setor rural alcança estabilidade e há um intercâmbio comercial com uma nação estrangeira que não adorava até então o Deus de Israel. Então a prosperidade até o momento está solidificada em condições socioeconômicas favoráveis à produção rural, à produção agrícola, e não vinculada necessariamente a uma divindade, a bênção de uma divindade. As cidades do norte provavelmente negociavam produtos secundários de nichos de horticultura nas terras altas, servindo como comunidades de acesso para essas commodities, produtos comercializados nas grandes rotas comerciais. A atividade de produção de cobre é evidente em muitos dos principais sítios dos vales de Israel e do Jordão. Então, nós temos atestadamente, aqui está as referências bibliográficas no livro do professor José Ademar Caef, nós temos atestadamente que também a atividade de produção de cobre preencheu a economia de Israel. Então, ferramentas, armas, utensílios de cobre foram produzidos. E isso também movimentou o comércio. Esse reavivamento político e econômico da região foi impulsionado por uma espécie de mundo multipolar, com os centros filisteus ao sul, a Fenícia ao norte e a zona de produção e distribuição de cobre no Vale do Jordão, em Arabá. O tráfego entre a costa e o Vale do Rift, depressão geológica em que estão o Rio Jordão e o Mar Morto, e que se estende até o sul da África, através do Vale de Jezrael, da passagem de Siquém e do Planalto de Benjamim, sustentou a economia das tribos que controlavam esses locais. A referência bibliográfica está aqui na obra do professor. Então, calma aí. Mais uma vez nós vemos que o comércio com nações estrangeiras é que impulsionou a economia de Israel. Então, calma aí. África, ora essa, Fenícia, centros filisteus, outras culturas, outros povos que tinham seus deuses. Então a questão era o intercâmbio, a multieconomia, um mundo multipolar, como está descrito aqui no livro. Então a prosperidade vem do comércio, das trocas comerciais, compra e venda de produtos. Era assim que a prosperidade foi construída. O mercado de cobre foi fundamental para o desenvolvimento da região montanhosa de Israel. As minas de cobre, temos minas de cobre encontradas pela arqueologia. Tina, Feinã, Kirbate em Narras. Estavam em Arabá, ao sul do Mar Morto, mas sua principal via de escoamento ao norte usava o Vale do Rio Jordão. Então nós tínhamos uma rota em que esse cobre era comercializado. E havia várias travessias do Vale do Jordão em direção às planícies costeiras dos filisteus e dos fenícios. Algumas passavam por Jerusalém e por Gabaon, outras por Tel Rehov, ao sul de Bet-San, ou ainda por Siquém. Está aqui a referência bibliográfica. Esses novos ambientes sociopolíticos e a nova ordem econômica facilitaram a adoção de novas técnicas, e vice-versa. A adoção de novas técnicas está em função da realização da nova ordem territorial social. E aqui eu acrescento, ditada pelo quê? Pelas relações comerciais. Então não foi uma divindade que foi lá e agora vai dar tudo certo. Não, comércio.
troca. É isso. E desde quando o mundo, é isso que garante a prosperidade de uma nação. Comércio, trocas. A Palestina e todo o Oriente Próximo viram entre os anos 1200 e 1100 antes da Era Comum, antes de Cristo, a instalação progressiva de uma série de inovações tecnológicas. Avanços. É a época da difusão do ferro. Apesar de as cidades ainda privilegiarem o uso do cobre para a fabricação de armas e instrumentos de bronze, paulatinamente o ferro vai se impondo na região. Então nós temos até uma transição econômica, de tecnologia de uso econômico. O ferro tem a vantagem de poder ser elaborado a partir de equipamentos modestos, ao alcance de ferreiros das vilas ou de grupos itinerantes, sem depender das cidades, ou seja, a descentralização da economia, que favorece mais ainda as pequenas regiões, o pequeno produtor, o pequeno empresário, vamos dizer assim. É também a época da criação do alfabeto, muito mais democratizante do que o complicado sistema de escrita cuneiforme mantido pelas cidades-estados cananeias. O alfabeto ainda terá um uso bastante limitado, mas expande-se pelas rotas comerciais do Mediterrâneo e nas trilhas das caravanas na Península Arábica. Relacionadas às caravanas estão também a domesticação e a utilização de camelos na área iraniana e dos dromedários na área próxima da Palestina. A utilização maciça desses animais se dará a partir da metade do século X, quando penetrarão os centros no Oriente Próximo. Eles podiam transportar cargas maiores que os jumentos e em ambientes em que os jumentos não conseguiam. Isso ampliou as comunicações comerciais para dentro das grandes áreas desérticas da Arábia e da Ásia Central, e depois também para o Saara. Esse fato diminuiu a importância de certas tribos e acentuou a importância das tribos criadoras de camelos, que tiveram controle exclusivo sobre percursos desérticos e criaram cidades na trilha das caravanas que podiam rivalizar com as cidades-estado. Então, o que mudou a economia, o que deu prosperidade ao povo, não foi a adoração à sua divindade, foi o comércio e a inovação tecnológica. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe e prospere o trabalho, o comércio de todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.